Sentiu minha falta? Sou eu, Marcelo Mourão. Quanto tempo, hein? Realmente, passei algum tempo fora do YouTube, concordo com você. Foi um pecado, às vezes a gente comete alguns pecados, realmente esse foi um. Não devia ter me ausentado do YouTube por tanto tempo. Concordo contigo, você não está errado. Eu que errei, mas agora estou aqui para corrigir meu erro. Aliás, eu passei longe do YouTube porque eu estava no Instagram. Estou colocando aqui minha página do Instagram bem aqui, ó, pode ver. E lá você vai poder participar das minhas enquetes diárias. E lá nas minhas enquetes eu te ensino como foi criada essa técnica de ensino há mais de 2.000 anos atrás. Lá na Hélade, lá em Atenas, por Sócrates, ele ensinava perguntando a famosa maiêutica. E isso já ouviu falar com certeza, você conhece, você estuda, sabe o que é maiêutica. E é assim que eu ensino lá no Instagram. Mas aqui no YouTube eu tento voltar a fazer meus vídeos. E cá estou. Voltei justamente agora, quando neste mês, dia 3 de julho, o governo anunciou a nova modalidade do Enem. Olha, que o Enem, quando foi criado, eu achei meio estranho no começo, 1998, pelo governo FHC. Aliás, você sabe o que é o Enem? Estou falando do Enem aqui, você talvez nem sabe o que é o Enem. Deixa eu explicar um breve histórico, uma contextualização. Em 1997, o governo FHC estava tentando modernizar o país. Tanto que no slogan de governo dele, quando foi eleito no primeiro mandato, em 94, ele usava o slogan mais ou menos assim: levanta a mão. Aqui, ó, levanta a mão. Se você comparar com a história do Brasil, vai lembrar de um presidente da República que defendia a ideia de 50 anos em 5 anos de mandato. 50 anos de desenvolvimento, de crescimento em 5 anos de mandato. Esse presidente, você já deve imaginar quem é. É lógico, o mineiro JK, isso mesmo. E a FHC usou o mesmo bordão praticamente. Levanta a mão. Agora, dentro da política de desenvolvimento rápido e crescente, ele vai implementar o neoliberalismo no Brasil. Quem começa, na verdade, é o finalzinho do governo José Sarney. Collor realmente entra maciçamente, Itamar mantém. Agora, FHC é o presidente que vai ficar famoso por vender muitos estatais no Brasil. Isso no aspecto econômico. Mas em outros aspectos, como sociais, já vista que ele era um sociólogo, o FHC é um sociólogo, ele vai tentar modernizar. E um dos aspectos é educação. Esse é o tema de hoje que a gente está trabalhando aqui nesse vídeo, né? Educação, o Enem está nesse aspecto. O Enem, quando foi criado, foi pelo ministro Paulo Renato, ministro da Educação, de praticamente todos os seus 2 mandatos, no final dos anos 90 e início do ano 2000. E Paulo Renato recebeu uma proposta de que devia se promover uma avaliação do ensino médio, uma avaliação que não era obrigatório, era só um teste. Entendo. Paulo Renato nem era um estudioso da área da educação, ele na verdade era um economista, não era bem a área dele, mas continuando. Paulo Renato acabou adotando a ideia e em 1998 o MEC, justamente com a Cesgran Rio, lançou o Enem. O Enem, como citei, ele era somente optativo, era somente para fazer um exame. Olha o nome do Enem: Exame Nacional do Ensino Médio. Era só para fazer uma avaliação, basicamente isso, nada demais. E acabou ganhando proporções. Acabou entrando no apelo popular e o povo acabou gostando da ideia do Enem. O Enem começou com 157 mil alunos, um número muito baixo se você analisar a proporção do país, que é um país continental. E eram somente 63 questões de múltipla escolha. 63, mais redação, obviamente. Agora, o Enem acabou entrando no gosto. Realmente, a ideia inovadora de começar a mesclar as ciências, o que hoje a gente fala muito em interdisciplinaridade, eles já falavam isso no final dos anos 90. Pois sim, em 98, como citei, começou a ser elaborado e a ser analisado o ensino médio, através do Enem. E, gradativamente, ele acabou passando por aperfeiçoamentos. Isso é normal, isso acontece na educação e em qualquer área do conhecimento humano. É passar por aprofundamentos, por melhorias. Quando chegou na metade da primeira década do ano 2000, nós temos lá pelo ano 2007, 2006, 2007, a UFABC, Universidade Federal do ABC lá de São Paulo, ele começou a fazer um teste laboratório do que seria o novo Enem em 2009. Olha que interessante. Eles fizeram durante 3 anos um teste de 180 questões em 4 áreas do conhecimento humano: ciências da natureza, ciências humanas, matemática e ciências da linguagem, e mais redação. Se você analisar com calma, o que eu estou falando para vocês é o Enem que a gente conhece atualmente. 4 áreas do conhecimento humano, 180 questões, 45 questões por área do conhecimento, mais redação, obviamente. E esse modelo acabou vingando. Em 2009, o ministro da Educação na época era o Fernando Haddad, do PT, governo petista, né? Ele vai acabar impondo. Eu lembro muito bem, eu estava em sala de aula, lembro da situação. O governo, o MEC, impôs
se as universidades públicas federais quisessem verba federal, teriam que adotar o Enem como exame nacional. Não como ensino médio, mas exame seletivo para se entrar na carreira acadêmica. Naquela época até eu fui contra, eu achei uma coisa absurda essa ideia da imposição. Um país democrático como o nosso não se deve impor nada, deve-se haver diálogo, discussões. Bem, voto vencido, rio transcorrido, passagem, né, já foi passado. Agora, acabou vingando realmente, depois de 10 anos, o Enem... Ah, sim, em 2009, o custo de manutenção é de 150 milhões de reais. E justamente naquele ano, o Enem acabou vazando. Olha que confusão. O primeiro Enem foi de 98, nos primeiros anos, quem elaborava era a Cesgran Rio, lá do Rio de Janeiro. Mesclou tudo bem, não deu sérios problemas, mas justamente no ano que foi imposto às universidades públicas federais, acabou a prova vazando. Olha a notícia aí. Eu estava aqui nesse local. 32 anos, corretor de imóveis, desempregado. Este é o homem acusado pela Polícia Federal de ser o mentor do roubo das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O que eu queria fazer era mostrar que o Enem não era tão seguro. Em setembro deste ano, Felipe Pradella arrumou um emprego temporário. Foi trabalhar como conferente para o consórcio Conacel, contratado pelo governo federal para elaborar o Enem. O serviço era dentro da gráfica Plural, onde as provas foram impressas. É Pradella quem aparece nestas imagens da câmera de vigilância, segundo a Polícia Federal, roubando um dos testes. Vocês viram que foi complexo, realmente, essa ideia de abranger todo o país com um exame nacional, abolindo os exames locais. Gente, de antemão, avisar, ainda existem poucas universidades públicas federais que ainda fazem essas provas sazonais, pontualmente. Porque na verdade o MEC vai impor, essa é a ideia, vai impor esse exame nacional. Acabou pegando. Agora esse vazamento aí foi totalmente complexo. O governo gastou naquela época quase 300 milhões de reais para refazer a prova. Vazou, suspenderam o vestibular, isso foi em outubro. Quando foi em novembro fizeram uma outra prova, para todo mundo. Na verdade nem foi aplicada a primeira prova. Ficava tudo pronto, mas acabou vazando, como a mídia mostrou para vocês viram aí que eu passei. Foi conhecido nacionalmente. E a prova foi até disponibilizada para quem quisesse fazer uma espécie de simulado, como o próprio ministro da Educação falou. Mas continuando, esse modelo acabou pegando, acabou funcionando. Há umas falhas, outras em 2012, foi 2011, houve cadernos de prova que vieram com questões trocadas, a prova amarela com a prova rosa, mas falhas de edição acontecem. Ninguém é perfeito, até aí tudo bem. E agora esse mês, início do mês agora, dia 3 de julho, o governo lançou uma nova proposta. Sinceramente, particularmente, adorei. Essa ideia do Enem digital é o futuro. Nós já temos esse modelo adotado em vários países, na Dinamarca, Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Inglaterra. Isso já acontece. Nos Estados Unidos você vai perceber que isso já existe há mais de 20 anos. Na Alemanha, idem, com o Abitur, na Alemanha, por exemplo. Nos Estados Unidos é o SAT. Na França é o Baccalaureate. E funciona, literalmente. Agora, a proposta do governo, do MEC, que foi apresentada agora no dia 3 de julho, sinceramente, me agrada muito. Por quê? Você que já foi meu aluno, já percebeu que quando estou falando em sala de aula, não estou expondo nas explanações. Eu estou falando sobre filme, novela, desenho, jogos de games. Né? Jogos é game. Eita, professor de humano é complicado. Games, já falo isso para vocês. Agora, já pensou uma questão, como o próprio ministro da Educação falou agora? A ideia de apresentar questões onde envolvam temas de filmes, temas relacionados com o dia a dia e até mesmo em games. Game, gente, tem um jogo que eu falava mais de 10 anos atrás chamado Shadow of Rome. Bem, Sombra de Roma, não é meu forte não, mas Sombra de Roma. Esse jogo mostrava a história de um escravo que acabava adentrando no Coliseu inicialmente. Ele ia lutando para conseguir melhorar as condições de vida e conseguir ser uma pessoa livre. É uma história muito legal isso de games. Agora, fora isso, tem outros jogos. O Call of Duty, que eu não sei falar muito bem o termo, mas olha só essa imagem aí, que maravilha. Você adentra como se fosse em primeira pessoa, você vai lutar mesmo na Segunda Guerra Mundial, tem na Primeira Guerra Mundial, Guerra do Pacífico, Guerra do Vietnã, maravilhoso. Isso aí realmente faz com que você adentre ao conteúdo. Essa inovação realmente veio para mudar. Sinceramente, se você quer minha opinião, essa parte, sinceramente, não tem como eu negar. Adorei. Uma vez já falei em sala de aula, eu falei aqui também em vídeo para vocês, que o Enem já não cobra data. Se esse é o seu grande medo de humanas, de história,
ficar decorando data, isso não cai mais em vestibular. Não cai mesmo, nós temos que nos modernizar. Acabou esse negócio de decoreba. Para que decorar a data? Ah, e olha um detalhe. Fora a questão dessa modernização, tem a questão dos custos operacionais. Hoje o Enem 2018, por exemplo, foram para 5 milhões de candidatos, foram gastos mais ou menos R$500 bilhão, 500 milhões de reais. É muito dinheiro. Agora, com essa digitalização, o exame que hoje em dia é feito uma vez por ano, vão ser, de acordo com o governo federal, vai ser implementado pouco a pouco, a partir do ano que vem, em 1% somente dos candidatos, e até 2026, 100% digital. Vão diminuir custos operacionais, vão diminuir custos com digitação, gráfica e possibilidade de vazamento. Porque pense comigo, se o nosso processo eleitoral, que já existe basicamente há 20 anos, é seguro, como dizem, como alegam é seguro, então por que um sistema avaliativo também não poderia ser? Não é verdade? Se um processo eleitoral que envolve mais de 100 milhões de pessoas é seguro, não é fraudável, até onde se saiba, um exame para 5 milhões também deve ser seguro. E o governo promete fazer 4 vezes ao ano. Olha que melhoria. Em vez de uma vez somente, o cara só tem uma chance por ano. Vão ter 4. Por que não vai se mudar? Agora, quem sabe em história vai entender o que eu vou falar agora. A história é marcada por mudanças, transformações e continuidades. Isso acontece. Mas para a história poder evoluir, é interessante que se hajam modificações, transformações. Isso faz parte, é salutar para a sociedade, é salutar para a história. Só que toda transformação, toda mudança envolve gastos, envolve mudança de pensamento, envolve rejeições. Sempre há aquele grupo de pessoas que não querem mudanças. É óbvio, isso acontece. Mas sabe quando isso acontece? Quando fica mais fácil fazer essas alterações? É quando mudam-se as gerações. De uma geração para outra é muito comum haver queda de imagens. Com a transformação de geração para geração, as ideias mudam, se renovam. Isso é muito legal. Vou até fazer uma proposta. Vou passar agora um vídeo aqui. Você vai perceber como essa cena de um filme vai ser cobrada no vestibular. Olha só que legal. O povo está passando fome e a inflação só dispara. Eu preciso de um plano. Teu nome surgiu. Me chamou só a nata da economia brasileira. Eu posso não querer ir, você pensou nisso? Você me fala em Brasília! Não há limite para o que vocês podem conquistar. Vocês serão uma equipe única, fechada, um bunker. Sua tela de trabalho é o Brasil. A teoria é muito diferente da prática aqui em Brasília. Vou precisar de você. O real é a moeda do povo. Essa cena do filme Real, que foi lançado algum tempo atrás, que fala sobre a visão de Gustavo Franco, um dos economistas que lançou o Plano Real. E olha que, aliás, isso deve ser tema do Enem, porque, como você sabe, o Enem gosta de datas fechadas, o INEP e o MEC adoram datas fechadas. E você já sabe, que quem acompanha, me acompanha, que realmente o MEC já avisou que este mês já lançou as questões, já estão prontos para a confecção. Então, se você for estudar bastante atualidades, estude o primeiro semestre de 2019, é até ali que vai a prova. E no dia 1º de julho comemorou-se, ou relembrou-se, os 25 anos do Plano Real, que conseguiu conter o processo inflacionário que o Brasil vivia há décadas na sua história. Então a cena desse filme tem muito a ver com a nossa história, com a nossa atualidade, com a nossa realidade. Não é verdade? Pois sim, complementando e fechando a ideia aqui, a minha opinião deste humilde pensador, professor de história, de humanidades, de atualidades, é que o Enem digital vem para ficar. É a nova realidade. Temos que nos modernizar. Isso é normal, isso é prático. Tem pessoas até hoje em dia que não têm e-mail. Como é que pode? São pessoas que não são adigitalizadas. É um termo que quase não existe. Elas são analfabetas digitais. Na verdade, todos nós temos que nos informatizar. Não tem jeito. E o Enem vem realmente para modernizar esse sistema. Se prestar atenção, a cada 10 anos o Enem vem para modificar. Em 98, o primeiro Enem, que era optativo, não era obrigatório. 10 anos depois, 2009, o Enem como nós conhecemos hoje em dia, com 180 questões, 4 áreas de conhecimento humano, mais redação. E agora o novo Enem, que vai envolver, de acordo com o próprio Ministério da Educação, infográfico, uma coisa que eu adoro trabalhar. Infográfico é maravilhoso. Mapas mentais. Tem muitas pessoas que estão me vendo agora e me ouvindo. Adoro estudar por mapas mentais. Isso você aprende muito. Eu adorava também mapa mental. Vídeos, música. Esse alguns já trabalham, né? Música há algum tempo. Filmes. É muito legal. Sinceramente, vem para modernizar. Nós temos que nos atualizar. Eu que participei durante várias vezes com meus alunos das Olimpíadas de História do Brasil,
lá da Unicamp, no interior de São Paulo, ela já trabalha com essa vertente, essa possibilidade de ser interdisciplinar. Isso realmente vai ajudar muito a gente. Ela já trabalha com essa possibilidade de interdisciplinaridade, com história, com análise de imagens, infográficos, fotografia, que coisa maravilhosa. Só não tinha possibilidade de vídeo ainda porque era mais complicado, realmente, era uma prova impressa. Você tinha que analisar com calma imagens, mas o Enem digital, eu ponho a minha mão no fogo, eu quero esse modelo, eu quero, porque vai ser diferente. Como eu falei no início do vídeo, você não precisa mais decorar a data, não precisa, tem que saber interpretar, contextualizar, ter uma visão de mundo mais ampla. Tem tudo a crescer com isso, obviamente, porque é assim que eu trabalho, é assim que vocês que já me seguem sabem como é que se deve trabalhar a história. Eu trabalho história, geografia, biologia, física, às vezes eu falo até sobre matemática, olha que não é meu forte matemática de forma alguma, redação, atualidades, e não tem como ser diferente. Agora, já finalizando, eu estou voltando aqui também o meu telefone de WhatsApp, que eu gosto que vocês interagem comigo, eu gosto dessa interação sem problema nenhum, e estou precisando de novidades, prepare-se, novidades, vou fazer novidades para vocês, e realmente, tem como se aprender de forma digitalizada, de forma virtual. É óbvio que dá. Eu converso com pessoas do Brasil inteiro, lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até da Paraíba, até do Sergipe e do Ceará. E daqui da região onde eu vivo, Rondônia. Estou falando de Rondônia, para quem não sabe. Pois sim, um abraço, eu quero agradecer quem participou, quem esteve presente, e você que assistiu. Me acompanhe nas redes sociais, estou colocando também aqui meu endereço do Facebook, porque o Facebook também é uma ferramenta muito boa para se trabalhar, para se estudar. E você vai ver, por exemplo, no Facebook, quando ano passado, no Enem 2018, peguei a prova e corrigi online, ao vivo, sem corte nenhum, foi transmissão direta mesmo. E, por trabalho bem reconhecido, acertei tudo. Tá bom? Um abraço, Marcelo Mourão, um abraço e até lá. Tchau!